Bom, então, em relação a essa questão do termo off-label, né, medicamentos off-label, a gente vê muito, assim, né, em petições, em inquisitações de advogados que lidam com direito médico, e isso aparece em causas securitárias, causas previdenciárias, a gente vê muito em causas envolvendo fornecimento de medicamentos e de responsabilização civil também, o uso do termo off-label como quem parece se referir a algo errado, assim, ou uma medicação experimental, ou uma coisa sem evidência, né? Tal medicamento é off-label, né? Quase como um defeito ali, um problema daquele medicamento. Então, esse termo off-label, a rigor, ele faz referência ao fato de que a indicação daquele medicamento, né, o motivo pelo qual ele foi prescrito não aparece na bula dele. Né? Então, esse label de bula, né? Off-label, está fora da etiqueta, fora da bula, né, do medicamento. Então, por exemplo, o uso da quetiapina para Alzheimer, por exemplo. Na bula da quetiapina não aparece indicação Alzheimer, aparece lá indicação para, por exemplo, esquizofrenia. Né? Então, o uso de bula da quetiapina seria esquizofrenia, é um antipsicótico, um neuroléptico. Mas Alzheimer não aparece lá. Logo, o uso da quetiapina para Alzheimer seria um uso off-label. Então, a rigor, o termo se refere a isso. Agora, não é correto fazer o uso desse termo como se o medicamento fosse um medicamento impróprio para aquele uso. Eu vou dar 4 motivos pelos quais isso que eu disse é verdade, né? Começando do mais relevante para o menos relevante. Então, primeiro, muitas vezes o medicamento é off-label e ele é revestido de robusta evidência científica. Então, às vezes tem muitos trabalhos científicos que fundamentam, que endossam a prescrição daquele medicamento para aquele fim que ele foi prescrito, mesmo off-label, né? E a indicação não aparece na bula. Eu não vou discutir aqui por que não aparece na bula, se já deveria aparecer, mas o fato é que muitos desses medicamentos têm evidência científica robusta, né? Então esse é um motivo. Um segundo motivo é que muitas vezes aquele uso ele é uma prática médica comum, consolidada, antiga e empírica, ou seja, com muitos resultados colecionados, resultados positivos, mesmo sendo off-label, né? Eu dei o exemplo aqui da quetiapina, não foi por acaso. Quetiapina é um remédio muito usado, hoje em dia menos, né, para casos de alteração de comportamento em pacientes com demência de Alzheimer. É muito comum o uso, aparece em vários trabalhos científicos. A gente evita utilizar porque realmente ele tem efeitos colaterais indesejáveis, mas muitas vezes a gente fica sem opção, né? Então, esse é o segundo motivo, né? O consenso ali da prática médica, né? Muitas vezes a gente não tem alternativa terapêutica, até citei isso aqui em relação à quetiapina. Agora, mais recentemente, surgiram neurolépticos mais modernos que os profissionais em geral dão preferência para ele em relação à quetiapina no caso de transtornos comportamentais, por exemplo, em síndromes demenciais, como por exemplo Alzheimer. Mas durante muito tempo ficou sem opção. Então, haloperidol, risperidona, neurolépticos muito mais potentes eram usados para conter alterações comportamentais graves em pacientes com síndromes demenciais avançadas, como por exemplo Alzheimer, né? Então esse é um terceiro motivo, a ausência de alternativa terapêutica. Um quarto motivo é a possibilidade de se conversar com o paciente, né? Isso, na verdade, isso é sempre desejável, né? Obviamente, e obter o consentimento dele, né? Em relação ao uso daquele medicamento, que não é, vamos dizer assim, o medicamento não está presente na bula, mas é uma alternativa razoável para aquele uso e é discutido com o paciente a possibilidade de uso desse medicamento e divide-se a responsabilidade também com ele, né, que é uma prática recomendada atual. Né? Então é isso aí. Se tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, deixa nos comentários, porque a gente vai saber que vocês se interessam por esse tema e a gente pode fazer mais conteúdo a respeito disso. Um grande abraço.